do Rei, baseado, né, também no Salmo 24, citamos outros textos da Bíblia, e hoje nós finalizamos aí com esta série de mensagens em nome de Jesus. Nesse mês de maio, nós vamos estar aí iniciando uma série, não somente uma série de mensagens, mas um tempo de oração pelas nossas famílias. Quero convidar os irmãos a estarem participando em nome de Jesus, né? Inclusive, na próxima semana, Dia das Mães, dia de você, mamãe, usar todo aquele argumento maravilhoso que a minha mãe usava muito bem com a gente, né? Ah, filho, você vai comigo no culto, né? Mamãe vai ficar tão feliz, né? Aquele argumento de filho também, né? Que eu usava muito com meu pai, né? Meu pai ainda não estava firme na igreja, eu falava assim, poxa pai, mas eu vou ficar tão feliz de Deus ter orar comigo. Então aquele argumento abençoado, eu sei que vocês, mamães, e vocês, filhos, querem curtir o Dia das Mães com as mamães, vai fazer aquele almoço maravilhoso, eu não tenho dúvida disso, mas depois à tarde traga-os todos, e eu quero realmente orar. Aproveitem, né? Vocês têm mamães, vai ser a primeira vez que eu vou ter Dia das Mamães, mas a minha mamãe mora no céu hoje, então vai ser um Dia das Mamães sem a mamãe em si. Mas, irmãos, em nome de Jesus, aproveite, curta as mamães, depois traga a mamãe para o culto, e vocês, mamãe, tragam os filhos para o culto, em nome de Jesus. Um outro recadinho também, dia 17 a gente inaugura oficialmente. A gente vai fazer um domingo diferente, a gente vai ter um comes e bebes ali no final do culto. A ideia é chamar outras pessoas. Então, em nome de Jesus, já coloca na tua agenda. Aí sim, né, nós vamos colocar de repente um arco com o bichinho ali fora. A gente de repente no sábado, dia 16, já coloca aí na tua agenda, tem feira aqui do lado, e a gente vai estar ali profetando o bairro, chamando o bairro, falando para o bairro que nós estamos aqui pelo conto ajuda dos irmãos, em nome de Jesus. Todos abriram lá no Salmo 24? Salmo 24, nós vamos ler o Salmo todo. Salmo 24, a partir do versículo 1, vai dizer assim, irmãos: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Fecha teus olhos. Vamos orar? Peça para que o Senhor fale com você. Peça para que o Senhor fale com o teu irmão. Jesus, fala com a gente. Haja um mover, ó Pai, do teu Espírito Santo. Pai amado, o Senhor abençoou, Pai, toda a parte do estudo, trouxe direcionamento. E nós oramos agora a Ti, Pai, em nome de Jesus. Fale com a Tua igreja, Pai, porque isso era um propósito, não? Eu estar aprendendo, ó Pai, para transmitir para a Tua igreja, e eu oro a Ti, Pai, que assim venha ocorrer. Usa a minha vida para a Tua glória, mas, Pai, fala com o Teu povo, Senhor. Por mais simples que sejam as minhas palavras, o Teu povo, ó Pai, seja edificado e fortalecido em Senhor, no Senhor, e esta palavra venha produzir vida, venha produzir, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu poder na vida deles. A Tua palavra é o
que assim venha acontecer e cada área da nossa vida seja transformada pela Tua palavra, que o Senhor venha nos edificar em Ti, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha gerar em nós uma nova história para a Tua glória, e te pedimos que assim ocorra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, para que entre o rei, como viver o reinado de Jesus em nossas vidas. Você que não acompanhou a série toda, está lá no YouTube, é só você depois dar uma olhada. Para que entre o rei, esse é o tema da mensagem, literalmente, para que entre o rei. Então, quais são as atitudes para que eu e você venhamos ver o Rei da Glória entrar em nossas vidas? Agora, olha que frase, irmãos, para nós abrirmos e meditarmos. Muitos querem... Desculpa, se eu ficar aqui dá para ver? Dá? Muitos querem o Rei da Glória como passageiro para abençoar o caminho, mas poucos o aceitam como motorista para decidir o destino. Quem é nós nessa frase, irmãos? Muitos querem o Rei da Glória como passageiro. Fica aqui do lado, Senhor, vai comigo. Para abençoar o caminho. Me abençoa, Deus, aquilo que eu for fazer. Olha, mas poucos o aceitam como motorista. Senhor, olha, pode dirigir. O carro é teu. A vida é tua, a minha vida é tua. Pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Poucos o aceitam para decidir o destino. Quem está então, irmãos, no volante da sua vida e da minha vida? Você ou o Rei da Glória? Quem está no volante da nossa vida, irmãos? Na prática. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós podemos, de uma maneira precipitada, dizermos uns aos outros: é Deus. Agora, sendo sinceros, quem está no volante da sua vida? Na hora do vamos ver, irmão, quem decide? Na hora do vamos ver, na hora da decisão, irmãos, quem está sendo nós na hora da decisão? Irmãos, tempos atrás, não muito tempo atrás, eu vi uma irmã tomando decisões, aí eu fiz uma pergunta simples para ela: você orou antes? E eu fiquei impressionado com a resposta: não. E aí acabou surgindo, irmãos, a minha parte que foi muito rápido. Eu falei assim para ela: mas você orou antes? Ela falou: não orei. Aí saiu, né? Então, boa sorte. E acho realmente, irmãos, quando nós tomamos decisões e não oramos, boa sorte, meu irmão, porque, irmão, você está agindo, é você que está no volante, é você que está no comando. E aí, irmãos, então eu e você, assim, irmãos, a gente colocou Cristo como passageiro. E agora eu e você, irmãos, precisamos então, na prática, agora, como colocar o Rei da Glória como um comando das nossas vidas em nome de Jesus. Nesse salmo aqui, irmãos, voltando então para o contexto do nosso salmo, como isso aqui ocorreu de uma maneira bem bacana. Agora quero que você imagine comigo, meu irmão, a cena. E eu gostaria que você tentasse ouvir o som que ecoava lá nas colinas de Judá, lá em 2 Samuel 6, anote depois você lê em casa. Em 2 Samuel 6, Davi traz a arca da aliança para Jerusalém. Ele está trazendo a arca. Imagine Davi trazendo a arca, a cidade em festa e o povo em festa. Davi está vestido não com as suas roupas reais, ele está ali vestido, ele está dançando com todas as suas forças. Você consegue imaginar comigo a alegria que Davi está tendo? Está trazendo de volta a arca da aliança para Jerusalém. Agora você imagina, irmãos, um louvor muito fervoroso, aquela galera tocando aqueles instrumentos com todas as forças, o pessoal cantando, glorificando a Deus, glorificando ali o grande El Shaddai com todas as forças. Você imagina ali, se o rei dança, imagina aquele povo dançando ali juntamente com Davi, e tudo muito uma festa tremenda, porque está voltando a arca. Mas no contexto também vai dizer, irmãos, lá em 2 Samuel 6, também vai dizer que a primeira tentativa foi o problema. O que eu acabei de relatar foi a segunda tentativa, essa deu certo. Agora o problema foi a primeira vez que Davi tentou trazer a arca. E por que Davi está trazendo a arca?
Irmãos, ali no final da vida de Saul, o outro rei, lembra? Tem o Saul primeiro e depois vem o rei Davi. Saul, no dia da morte, da batalha onde Saul vai morrer, Israel sofre uma tremenda derrota para os filisteus. E a arca é levada então para a Filisteia. Eles perderam a guerra. Fica ali um período naquela terra, mas aquele povo começa a gerar a arca da presença de Deus no lugar errado, começou a gerar tumores neles. E eles então devolvem a arca para a primeira cidade. E a arca ficou lá um bom tempo, irmãos, um bom tempo. Até que, irmãos, ali então, Davi ficou na casa então de Obed. E Obed ali então, Davi fica sabendo que naquele lugar, na casa de Obed, ele acaba ali prosperando a cidade, acaba prosperando aquela casa. E por que, irmãos, a primeira tentativa ali dá errado? Davi ali na primeira tentativa da arca foi frustrada, pois Davi quis fazer do seu modo. Ele quis trazer a arca. E o seu modo significava o seguinte, irmãos, trazer a arca da maneira que fosse mais simples para eles. Isto é, Davi utilizou bois para trazer a arca. Era mais simples. Para que ter uma força humana? Para que trazer aquela arca? Era pesada nos ombros. Vamos colocar boi. Os bois trazem. Assim a gente poupa todo o esforço físico. Assim se torna mais rápido. Assim a gente ganha tempo. E foi assim que Davi fez. E às vezes, irmãos, não é assim que nós fazemos também. Queremos ganhar tempo. Vai do nosso modo. Vai do jeitinho brasileiro. A gente faz. Olha, vamos fazer da maneira mais simples. Vamos tomar a decisão rápida. Mas quando os bois estão trazendo, os bois tropeçam. Talvez naquela cidade fosse tão esburacada como a nossa. E os bois tropeçam. E na hora que tropeçam, os bois usar. Olha que nome bonito você dá para o seu filho. Usar. Ele tem uma atitude, irmãos, que eu acho que eu teria e você também teria. Se você vê a arca caindo, você vai fazer. Eu vou colocar a mão para não deixar cair. Vai que quebra. E ele colocou a mão. A grande questão, irmãos, que ele coloca ali a mão e ele morre na hora. Ele tocou na arca, irmãos. E ali ele morre. E naquele momento, então, irmãos, que ele morre instantaneamente, Davi reflete, então, volte para o sol. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Sim, o contexto de tudo isso é o Salmo 24. O que vai levar então Davi a refletir ali da vida, Senhor, como nós vamos trazer essa arca então? Como a gente faz? E ele começa a pensar que, Senhor, quem poderá subir? Como isso pode ser feito? Porque como nós humanos vamos trazer isso de volta, Senhor? Usar ali, olha que o boi foi levar, olha, Senhor, já colocou a mão e morreu, como isso pode ser possível? Mas aí Davi, a arca fica na casa lá de Obed, e aí ele descobre, Obed prosperou. E aí ele começa a pensar, olha, por que Obed prosperou? Obed é um homem de Deus, é um bom menino, ele está prosperando. Aquele que tem mãos limpas, este subirá ao monte do Senhor. E aqui, irmãos, e esse então é o contexto, e aqui ele então, aí sim, o rei vai trazer e vai dizer então, irmãos, que não mais da forma dele. Agora ele leu na Bíblia, para levar a arca era necessário que os levitas levassem, não era mais boi. Agora não era mais da forma que Davi queria, era da forma que Deus designou que fosse. Agora a cada metragem eles paravam, irmãos, a cada metragem eles paravam e ofereciam sacrifícios a Deus. E foi nesse contexto de muita festa, de muito temor, eles entenderam, Davi entendeu, este é o Rei da Glória. E eu e você, nós precisamos também entender, porque a exemplo de 2 Samuel 6, muitos querem a presença de Deus. Quem não quer a presença, irmãos? Até o cara lá fora, que não ouve falar de Deus, quer a presença. Mas queremos muitas vezes a presença do nosso modo, do nosso jeito. E não é assim que funciona. Muitos nós queremos viver hoje em dia, irmão, a metáfora, um GPS espiritual. Eu vou explicar. Tratamos Deus como guia de emergência. Isto é, quando eu
dia a dia, eu esqueço de Deus. Quando eu estou sem dificuldades, sem problemas, eu deixo Deus ali de lado. Mas a entrada da arca em Jerusalém nos ensina algo que nos confronta. Deus não é um acessório de viagem. Ele não é aquilo que você tem ali no teu carro, que hora você utiliza, hora não. Quando você não sabe o caminho, você utiliza o seu GPS. Quando você tiver o GPS no teu carro. Quando você sabe, você não usa. E Deus não é um acessório de viagem. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que Ele que dita. O GPS, irmãos, te dá opções. Você está lá usando o GPS, de repente ele fala assim, essa rota é mais rápida. Aí você faz o que? Aceita a rota? Você fala, aceita a rota. Para mim tem algo abençoador, que ele fala assim, lombadas à frente. Quem já viajou comigo fala que eu não vejo lombadas. E para mim é abençoador. A época em meus filhos se divertem, olha, tem lombadas, tem buraco. Irmãos, às vezes eu não vejo buraco. Eu e o Zara seria uma bênção, porque eu não vejo buraco nenhum. E ali, irmãos, então ele vai me dando opções. Mas a decisão é minha. A decisão é minha, de eu desviar do buraco, de eu desviar, se eu diminuir na lombada, ou se eu vou pegar a rota alternativa que ele está me dando. A decisão é minha. E tantas vezes, eu não sei você, tantas vezes eu olho e falo assim, vamos fazer esse caminho. Aí o GPS fica bravo, né? Porque ele fica, retorne. E eu não retorno, né? Sabe? Assim, agora vai ser do meu modo também, né? Aquele negócio, né? Mas, irmãos, e às vezes, nós tratamos assim também o Senhor. O GPS te dá opções. Agora o Rei da Glória nos dá ordens. É o jeito do Rei da Glória. Irmãos, não é opcional. São ordens. A palavra de Deus são ordens. É o poder de Deus para nossas vidas. Temos a liberdade de não obedecer. Isso nós temos. Mas, irmãos, a vida não anda. Não podemos tratar o Rei da Glória e andar com Deus como se, olha, é opcional. Não. O Rei da Glória, irmãos, a palavra do Rei da Glória, esta é uma ordem para nós fazermos. Portanto, muitos querem o Rei da Glória como passageiro para abençoar o caminho. Esse é eu e você. Agora, poucos aceitam como motorista para decidir o destino. O teu destino quem traçou? Os teus planos. Está submetidos a Deus? Tem alguma coisa a ver com o Senhor? Às vezes, nós temos tantos planos, tantos desejos, mas eu digo para ti, é isso mesmo que Deus tem para você. Sabe, irmãos, algo que eu aprendi, pode ser algo simples ou algo glamouroso. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquilo que o Senhor preparou para você. Pode ser a vida mais simples, irmãos, mas você viva a vida dentro daquilo que o Senhor quer. Pode ser, irmãos, que nós fazermos essa decisão hoje, talvez o Senhor vai vir e vai mudar totalmente tudo aquilo que nós planejamos. Mas você está disposto a fazer isso? Abandonar as próprias vontades para viver e falar, Deus, olha, pode corrigir a rota da minha vida. Está disposto? E hoje, então, irmão, nós vamos ver, então, para que entre o Rei da Glória. Salmo 24 vai fazer esse convite. Versículo 7 vai dizer, abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória pode entrar na minha vida, pode entrar na sua vida. E a primeira atitude, então, irmãos, para que esse Rei da Glória entre é reconhecer que tudo é dele, tudo é do Rei da Glória. Versículo 1 vai dizer, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Vamos aqui, irmãos, tenha muito em mente ali 2 Samuel 6. Agora Davi aqui declarando, o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Isto é, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo, irmãos, aquilo que o homem já viu e aquilo que o homem desconhece. Quer sejam, irmãos, coisas que visíveis e aquelas que não são visíveis. Tudo foi criado pelo Senhor. Quer seja a nossa galáxia ou outras galáxias, tudo foi criado pelo Senhor. Ele é o Criador. Tudo que existe foi criado por Ele. E aqui, irmãos, o rei Davi aprendeu algo que nós também precisamos aprender. Voltando para o versículo 1 e 2. Não somos donos, então, desse mundo.
pois está escrito, do Senhor é a terra. Aqui, irmãos, imagine agora Davi refletindo sobre tudo aquilo que ocorreu, e ele pensando, Jesus, não é somente Israel que é do Senhor, não é somente Israel, não é somente Jerusalém, é o mundo todo é do Senhor. E aqui, irmãos, imagine o Davi, o rei Davi escrevendo o Salmo, e ele dizendo assim, Senhor, tu que é o rei da glória, do Senhor pertence a terra. Talvez por algum momento Davi ali imaginou muito como rei, tomou atitudes humanas, eu estou no controle. E aqui ele tem um redirecionamento dizendo, do Senhor é a terra, tudo que nela existe é o Senhor, não somos donos desse mundo, do Senhor é a terra. Eu sei que muitas vezes a gente vê, seres humanos tomando, olha as guerras, olha as vaidades, olha a questão aí do Trump, irmãos, não, eu vou lá, não é do meu jeito, eu vou pegar aqueles iraquianos, né? Olha, eu vou pegar aqueles palestinos e homens agindo ali nas suas próprias vaidades. Agora Davi dizendo, não, vamos parar com essas vaidades, porque quem manda nisso é o Senhor, quem somos nós? Uma outra questão, irmãos, também, não somos donos de nós mesmos. Olha o que o salmista diz, e tudo que nela existe. Ele está falando assim, não somente aqui a natureza, as coisas, as estrelas, o sol, as tempestades, tudo isso é do Senhor, mas não é somente isso. De tudo aquilo que nós podemos olhar, irmãos, que consideramos algo tão tenebroso aos olhos humanos, foi criado pelo Senhor. Mas aqui também ele está dizendo, e tudo que nela existe, todo ser humano, toda criatura, todo animal, tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos, ou aquilo que a gente não enxerga, tudo que nela existe, não somos donos de nós mesmos. Davi olhando falou assim, Senhor, eu quis fazer da minha forma, eu esqueci. Talvez Davi ali refletindo, Senhor, eu esqueci, a minha vida não é sua, a minha vida é do Senhor, tudo isso daqui, esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. A grande questão não é de ser da minha forma, a questão é do Senhor, é ser da sua forma, do Senhor. O Senhor é o Rei da glória, irmãos, e quantas vezes nós esquecemos disso, e a gente age da nossa maneira, porque a gente acha que nossa é muito bom, que a nossa sabedoria é muito legal. Olha, Deus, pode ficar aqui no cantinho, não descansa agora, assim, a gente é educado com Deus, descansa um pouquinho, eu sei o trajeto, pode deixar que eu resolvo. E Jesus é tão educado, irmãos, que ele realmente tudo bem. E a gente vai e quebra a cara, e a gente vai e se machuca. Aí a gente vai como aquela criança que você falou, filho, não faz. Aí a criança vai lá e faz. Aí a criança corre depois para a mãe, para o pai, tudo arrebentado, joelho sangrando e tudo mais. Aí fala, aí a mãe, né? Bem, as mais carinhosas falam, filha, não me abraça. Mas na prática, eu te avisei. É o momento da mãe e do pai, na verdade, a criança chorando, a gente ainda quer dar discurso ainda, né? Ainda quer dar lição de moral na criança. Olha, ainda se bobear, né? Eu sou da época que ainda apanhava, né? Você está chorando, aí você leva um tapa na orelha ainda. Ainda bem que o Senhor é bondoso conosco. Mas, irmãos, não é assim que às vezes nós fazemos, e aqui está vendo, bom, irmãos, vamos arrumar, alinhar a nossa vida. O Senhor não conquistou, portanto, a terra. Ele não conquistou a terra, ele afundou, vai dizer o Salmo. Ele a criou, ele afundou tudo que existe. O Senhor fez. Ele é o dono de todas as coisas. Portanto, ele é o dono, irmãos, do seu trabalho. Olha que bênção. E nós pensamos que a carreira, a minha carreira, não, irmão, do Senhor é o nosso trabalho. É do Senhor, a nossa família é do Senhor. E às vezes a gente pensa, meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe, é tudo do Senhor. A nossa família é do Senhor, o nosso corpo é do Senhor. Por isso que Davi está ali dançando com todas as forças, porque o nosso corpo é do Senhor, e mais ainda, o nosso tempo é de Deus. É óbvio que demorou mais, irmãos. Um boi ia ser mais rápido. Olha, imagine a cada metragem, eles parando, vamos sacrificar. Irmãos, demorou muito mais tempo. Mas o Senhor é o Senhor também do tempo. Ele é dono de todas as coisas. Agora, fazendo aqui uma ilustração, então, para nós. Imagina, então, irmãos, a ilustração de uma casa alugada. Quando você mora numa casa alugada, aqui,
Isso aqui é um imóvel alugado. A gente pode decorar, irmãos. Não foi o que nós fizemos aqui? Pintamos e tudo mais, colocamos aqui aquilo para transformar-se, né, num ambiente aconchegante. Espero que os irmãos tenham gostado. Irmãos, vamos deixar bem aconchegante. Isso nós podíamos fazer. Entretanto, numa casa alugada, a gente não pode derrubar paredes sem autorização. A gente não pode, o imóvel não é nosso. Se você já foi ali na área dos fundos, você vai ver que tem uma escada. Aquela escada, a princípio, ela não tinha, precisou da autorização do homem, lá do dono. E ele falou, não pode fazer. Por quê? Porque o imóvel é dele. O imóvel alugado, se o dono pedir o imóvel, a gente tem que entregar, ele é o dono. Da mesma forma, irmãos, os nossos filhos é do Senhor. O nosso salário é do Senhor. A nossa saúde é do Senhor, são como imóveis alugados, nós só administramos. Nós somos só administradores de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu sei, irmãos, que a gente vive numa cultura em que nós achamos muito realmente que é fruto do meu trabalho. Isso que a gente fala, é fruto do meu trabalho. Eu trabalhei, eu conquistei. Irmão, você só conquistou alguma coisa porque o Rei da Glória permitiu. Porque na hora que ele não quiser, ele sopra. Acaba com tudo. Só temos alguma coisa porque o Rei da Glória ali, ele é bondoso, ele é dono de tudo. E isso também aqui nos ensina o seguinte: não tenha medo, confie no Senhor. Se é do Rei da Glória, tudo, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, irmãos, confie no Senhor, confie no Senhor. E Davi precisou aprender que o plano de Deus é melhor. Não era de Davi, não era a forma de Davi, era a forma de Deus. Da mesma forma, então Davi não precisava ter medo, precisava confiar. Confie, filho, calma, vai dar tudo certo. E da mesma forma, irmãos, eu e você, a gente tem que entender que vai dar tudo certo. Calma, eu sei que nossos corações ficam agitados, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo muito instantâneo. Vivemos nessa época, vai ser tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Eu sou da época da internet escada, né? A maioria que não sabe nem o que é isso, mas demorava a vida e fazia barulhinho ainda, lembra? Só que negócio, demorava, e de dia não conectava, só à noite, olha lá. Eu sou dessa época. Agora os meus filhos, os jovens aqui, não, é da época assim, o cara clica, demora 3 segundos, nossa, isso aqui tá lerdo hoje, eu fico pensando, você não pegou minha época, minha geração, né, meu filho? Deus não é assim, comida instantânea, tudo é instantâneo hoje, tudo é muito rápido. Se o Uber demora 4 minutos, ele fala, nossa, vou cancelar e pedir novamente. Irmão, é tudo rápido. E a gente quer trazer isso para o mundo espiritual, e Deus fala assim, filho, eu não vou me adaptar a vocês. Vocês têm que adaptar-se. E o Senhor ali está tranquilo, dizendo, fica tranquilo, o meu plano é melhor. Qual é a questão do plano melhor? O plano de Deus nunca chega atrasado, amém? Tem até uma canção que fala isso, nunca chega atrasado. A questão é que ele também não chega adiantado, amém? Essa parte que a gente não gosta, né? A grande questão não é chegar atrasado, a grande questão é que não adianta. Você pode ficar de Deus, eu quero, e Deus ali tranquilamente olhando para nós, e assim, o tempo certo chegar. No tempo, mas Senhor, eu quero para onde? Tudo vai morrer. E Deus ali falando para mim e para você, calma, vai chegar outro momento, irmãos. O que eu posso dizer para você, o que eu aprendi é que, isso é verdade, cada dia que passa, você está mais perto de viver o teu milagre. Isso é verdade. Agora, quantas noites você vai precisar aguardar para acontecer o teu milagre? Isso só o Senhor. Irmãos, confie, Ele está no comando. Ele sabe o que faz para a sua vida, entregue a Ele e confia no Senhor, diz o próprio salmista Davi, e ele fala no Salmo 37, confie no Senhor e o mais Ele fará. Confie, entregue teu caminho ao Senhor. Uma outra questão aqui então para nós, irmãos. Olha para a sua mão, irmão, olha para a sua mão, por gentileza, é uma coisa bem assim, né? Essa mão bonita que Deus te deu, né? Talvez com alguns calos, talvez uma mão assim meio de bancário, onde é vizinha. Olha para a tua mão. Agora eu te pergunto, o que o Senhor encontraria ao olhar para as suas mãos? Imagina que Jesus aqui está passeando, Ele está no nosso meio, olhou para a mão e todo mundo abriu. O que Ele vai encontrar, irmãos? Uma mão fechada? Uma mão fechada.
esposa, nós éramos assim. É verdade. E a gente assim, tem muita gente assim, irmãos, mão fechada. Está segurando. Você quer exemplo o quê? Uma mão fechada, está segurando. Está retendo coisas que precisam ser abandonadas. Está assim, está segurando alguma coisa. O Senhor encontrou sua mão assim, fechada, segurando alguma coisa que já precisa ser abandonada. Ou uma mão aberta de que já se entregou totalmente ao Senhor. Como estava a sua mão quando o Senhor tem olhado para ela? O que Ele vai contar? Uma mão segurando coisas que precisam ser abandonadas? Uma mão aberta. Senhor, eu já entreguei tudo, está nas suas mãos. Como está a sua mão? Ela está fechada? Você já entregou tudo? Entregue, irmãos, em nome de Jesus. Uma outra reflexão é se Ele é o dono do mundo. Se Ele é o dono do mundo, nós somos apenas administradores. Somos administradores. A pergunta é: como você tem cuidado do que pertence ao Rei? Irmãos, aqui vem uma reflexão para nós. Quer seja o teu corpo pertence ao Rei da Glória. Como você tem cuidado? A sua mente pertence ao Rei da Glória. Como você tem cuidado? Como você tem cuidado da sua alma? Como você tem cuidado do seu espírito? Como você tem cuidado dos seus filhos? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado do seu trabalho, das suas finanças? Como você tem cuidado? Como você tem cuidado? Como eu e você, nós temos cuidado, tudo é dele. E é óbvio que ele vai vir e vai pedir contas. E vai perguntar: e aí, o que você fez? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com a sabedoria, a inteligência, a facilidade que você tem para aprender e decorar textos? O que você fez? O que você fez com os dons que eu te dei? Com os talentos que eu te dei? O que você fez? E aqui então, irmãos, às vezes nós estamos aqui retendo por causa de medo. E aqui o texto de Salmos vai nos desafiar a fazer o quê? Entregue. Viva aquilo, entregue tudo ao Senhor. E nós temos aqui, irmãos, o exemplo de Abraão. Lembra que Abraão orou por tanto tempo, irmãos, para ter um filho da promessa, e Deus falou para ele: Abraão, apesar da sua muita idade, você vai gerar um filho. E ali, com esse filho, então, esse menino, filho da promessa, vai se vir então toda uma nação. Assim como olhar para as estrelas dos céus. E ali ainda Abraão não sabia, mas através dali viria também a gerar a linhagem do próprio Messias. Irmãos, e chegou um certo momento, essa promessa se cumpre, nasce ali então Isaac. E quando aquele menino é um pouco mais velho, um pouquinho mais velho, Deus olha para Abraão e fala assim: vai e sacrifica o seu filho a mim. Irmãos, é um pedido que não tem outra parte. Não era algo que Deus pedia. Os deuses pagãos da época pediam. Moloque era um demônio da época que pedia o sacrifício de crianças. Deus não. Mas ali, irmãos, mesmo com esse pedido desesperado, Abraão pega o filho dele, vai, leva o menino até o monte, prepara todo o ambiente do sacrifício, pega ali a faca, o instrumento para tirar a vida do rapaz, do filho. E quando ele faz esse movimento, diz a palavra de Deus que ali o Senhor se manifesta e fala: pare, Abraão, agora eu sei que o teu coração é plenamente meu. Precisamos ter, irmãos, esse coração de Abraão, que sacrifica tudo por amor a Deus. Qual é a área, irmãos, que às vezes nós não queremos sacrificar? Senhor, pode tudo, mas essa área não. Essa área eu não quero que o Senhor deixe. Essa área quem toma as decisões sou eu. Qual é a área, irmãos? E aqui, irmãos, olha que chamado, porque às vezes, irmãos, olha, Senhor, pode tudo. Até vou na igreja, eu até faço alguma coisa. Olha, mas a minha vida profissional, olha, a minha segurança, olha, da minha família, como eu. Olha, e a gente vai, irmãos. E aqui eu gostaria de desafiar cada um aqui: entregue ao Senhor. Então, irmãos, o primeiro desafio é reconhecer então que tudo é o Senhor da glória e nós somos administradores. Segundo desafio para nós, para que entre o Rei da Glória, é necessário
está dizendo assim, o Senhor é muito santo, e ele viu com os próprios olhos e falou, Deus, eu achava usar uma pessoa legal, mas ele morreu a tocar na arca. Então quem poderá entrar no teu santo lugar? E a pergunta realmente é, quem poderá subir o monte do Senhor? E não é uma questão, irmãos, de distância física. Vamos todos então peregrinar lá na Terra Santa, lá em Jerusalém. Não é isso, mas de proximidade espiritual. E aí tem uma frase para você gravar, colocar lá no seu Instagram. Proximidade exige santidade. Olha que bonito. Proximidade com Deus exige santidade. Sem santidade, ninguém se aproxima de Deus. Proximidade exige santidade. Olha o que Jesus nos ensina lá em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Imagina Jesus ali no Sermão do Monte, olhando para as pessoas assim como aqui, irmãos, agora nesse momento, e falando assim, olha, felizes são os limpos de coração, esses vão ver a Deus. Em outra parte, o salmista então nos convida a viver em santidade, por quê, irmãos? Lá em Hebreus vai dizer, sem santidade, ninguém vê a Deus. Então o salmista aqui está dizendo, olha, venham viver, venham trilhar esse caminho da santidade. Então qual é o filtro da santidade? Voltando-se aí então para o Salmo, a partir do verso 4. Mãos limpas, coração puro, lábios puros, alma sem vaidade, mãos limpas. Por quê, irmãos? O que você faz quando ninguém está olhando? Mãos na Bíblia tem muito uma questão de obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente atua, aquilo que você constrói no seu dia a dia, aquilo que você age, atitudes. Por isso que Deus também promete no Velho Testamento que abençoaria as nossas mãos, abençoaria onde nós colocássemos os nossos pés. O que você faz quando ninguém está olhando? Por quê, irmãos? Porque às vezes, num ambiente igual a esse, crentez, é muito fácil. E você já aprendeu, eu já aprendi a forma que deve se comportar. E é muito fácil fazer isso. E aqui, irmãos, o nosso desafio é o quê? É quando ninguém está olhando. Quem somos nós, irmãos, longe da igreja? Vamos pensar somente longe dos irmãos da igreja. Você lá no seu bairro, você na sua casa, no dia a dia, quem somos nós? Sabe, irmãos, que aqui é muito fácil aqui para mim, eu ser um ótimo pai, eu ser um ótimo pai. Mas quem sou eu? Longe dos olhos de vocês. Aqui, irmãos, é muito fácil, e é muito fácil, inclusive, colocar no Instagram. E aí todo mundo, você bate uma foto com as crianças, com a minha esposa, e todo mundo lá curte, fala, ai, que casal abençoado, olha que pai abençoado, olha que sei lá o quê. Irmão, isso é tudo muito fácil. Agora, quem somos nós, irmãos, no nosso, quando a gente está olhando longe desse ambiente? Quem somos nós lá no nosso trabalho? Porque no nosso trabalho, às vezes, a galera da igreja não tem acesso. Quem somos nós lá? Quem somos nós na nossa, aqui temos estudantes, quem somos nós na nossa faculdade? Porque aqui é legal, aqui é bonzinho, todo mundo é bonzinho, que menino bonzinho, que menina boazinha. Mas quem somos nós? Lá na nossa escola, na nossa faculdade, quem somos nós? E aqui a pergunta é mais ainda nessa questão. Quem somos nós, irmãos, quando ninguém está olhando? Quando assim, todo mundo foi dormir, ninguém está olhando, você está sozinho, onde tão facilmente é fácil se corromper numa pornografia, é fácil se corromper em malignidades, é fácil, irmãos, como tem tantos pecados via internet, é fácil, é onde as máscaras caem. E aqui Davi está dizendo para nós, sua mão tem que ser limpa. Agora, suas mãos estão limpas? Suas mãos são limpas? Como anda isso? Davi está pedindo aqui para nós. Olha, dá uma olhada, a mão de usar não estava limpa. E ali, irmãos, e a questão aqui dessa limpeza não é uma questão de usar álcool gel para tirar impurezas, não estava limpa espiritualmente. Precisamos ter um coração puro, onde as motivações precisam ser honestas, na busca nossa por Deus, ou nós buscamos a Deus só por interesse. Mas também um coração puro quais são os sentimentos que abrigam nele.
Porque, irmãos, existem situações, na questões de atitudes, todo mundo vê. Olha, fulano foi meio grosseiro ali, fulano foi mal educado. Mas e as coisas que ninguém vê? O coração, irmão, só quem esconde é Deus. É fácil, não é? A gente esconde a ganância. É facilmente a gente esconde o ódio. Facilmente, irmãos, a gente esconde a mágoa. Facilmente a gente esconde inveja, como se o meu próximo não está olhando, ok. A pergunta é, irmãos, o Senhor está olhando. E eu volto a te perguntar, se o coração é limpo? Se o seu coração não está limpo, irmão, se o meu coração não está limpo, a gente não consegue subir o monte do Senhor. Uma alma também sem vaidade. Aqui, irmãos, a gente tem ídolos modernos. Tempos atrás, a gente poderia pensar somente numa estátua. E ali, talvez você, antes de conhecer a Cristo, dava até cafezinho para a estátua, né? Eu lembro que a minha mãe dava cafezinho para a estátua. E a primeira coisa, ela fazia um cafezinho, já dava lá para a estátua. A questão não é somente essa. A gente se converte, irmãos, e a gente abandona, não é, os ídolos. A gente abandona esse tipo de ídolo. Hoje nós temos outros. Nós temos um ídolo chamado status. Onde, irmãos, nesse status, hoje em dia a rede social vai de alguma forma promover o nosso eu. A questão é como assim, irmãos? Quem aqui tem rede social já não olhou na rede social e percebeu assim: nossa, eu postei faz 3 minutos e ninguém visualizou nada. Olha, eu postei sei lá o que, ninguém interagiu comigo. Nossa, ninguém me ama, ninguém interagiu ainda comigo. Olha, tá, irmãos, não é? Tive um caso de um irmão da igreja, ficou muito chateado. Ele postava coisa no grupo e ninguém interagiu com ele. Oh meu Deus, essa igreja é fria, tal. Ninguém interagiu comigo. Irmãos, que bobeirada é essa? Que bobeirada. E aí, irmãos, nós precisamos então rever toda essa situação. Aqui, irmãos, então, a diferença entre mãos e luvas, então. Podemos usar luvas, então, irmãos, bonitas, para esconder as mãos sujas, aparência, mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E terceiro, irmãos, para que entre o rei. E antes da gente, pode deixar de terceiro. Irmãos, queria só dar o exemplo da questão de Moisés para nós. Lembra, irmãos, que Moisés, ele vai, e antes do Senhor, irmãos, o Senhor chama ele, se manifesta a ele na sarça ardente. E a primeira ordem de Deus para Moisés não foi uma missão. Deus não falou para Moisés, primeiramente, olha, você vai ser usado por mim para tirar o povo do cativeiro. A primeira ordem que Deus deu para Moisés, irmãos, foi: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E hoje, irmãos, eu gostaria que nós pensássemos então. Volta a mão, filho, por gentileza. Isso, obrigado. Esse. Quais são as sandálias sujas que você insiste em manter nos pés? Sabe, irmãos, às vezes a gente mantém sandálias sujas e a gente quer manter. Aqui o Salmo nos convida a fazer uma reflexão em algumas áreas, mas, irmãos, quais são as sandálias que às vezes a gente olha e fala, não, tem que ser do teu jeito? Às vezes coisas, irmãos, que a gente insiste, porque às vezes, sabe por que a gente insiste, irmãos? Porque a gente olha para a vida do outro e a gente pensa assim, o outro também faz, o outro também é. O Salmo não está falando isso. Se o seu irmão do lado fizer, você está liberado para fazer. Com certeza, irmãos, existiam pessoas piores que usar. Você concorda comigo? Melhores e piores. A questão é que usar, ali na hora que tocou na arca, que representava a presença de Deus, ele morreu. A questão, irmãos, cada pecado, irmãos, que nós abrigamos no nosso coração, ele nos afasta do Senhor. Então não importa se o outro não fez. Fazendo até uma comparação, porque eu acho que nisso o pastor sempre é mais alvo, não é? O pastor isso, o pastor aquilo, irmãos, não importa. Eu posso ser aqui, irmãos, o pior hipócrita, maior. A
questão é, eu vou dar contas a Deus. E isso não pode, irmãos, te levar e te liberar para você estragar a sua vida. Se eu não estou sendo um grande exemplo, irmãos, nessas questões, isso não te libera para cá. Se eu não sou um grande exemplo na vida dos meus filhos, é só eu responder para Deus, mas não os libera para ser péssimos filhos. Se eu não sou um grande marido para a Evelyn, isso não a libera para ser uma péssima esposa para mim. Porque cada um, irmãos, vai responder. A grande questão não é a média. A grande questão, irmãos, é uma responsabilidade de cada um. Então, irmãos, devemos parar de olhar para o outro e a gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, não importa. Deus não falou assim, Moisés, o teu pé está sujo, mas tem gente lá que tem pé sujo. Deus olhou para Moisés e falou, filho, tira as sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo. Irmãos, então nós precisamos reconhecer, irmãos, a majestade do Rei da Glória. Se ele é santo, a majestade. Olha o que vai dizer no versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é forte e valente, Senhor valente nas guerras. Quem é o Rei? Ele é o poderoso na batalha, isso é, ele venceu o pecado, a morte, o inferno. Ele venceu plenamente o inimigo e destruiu todas as obras malignas. Ele é poderoso nas batalhas. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como está escrito lá em Apocalipse. Inclusive na coxa dele direita está escrito, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É um Deus, então, irmãos, onde os diabos tremem, onde as forças malignas tremem, onde não há força, irmãos, maior do que a dele. É esse Deus que nós servimos. O que Davi aprendeu, irmãos, e coloca para nós nos Salmos é, entenda quem você está servindo. E eu acho que nós somos uma geração que talvez tenha perdido, irmãos, quem nós servimos. Aqui o texto vai dizer que ele é o Senhor dos exércitos, isto é, todo o cosmos, toda a galáxia, tudo está sob o comando dele, ele é soberano. Em Filipenses 2, 9 e 11 vai dizer, irmãos, que Deus exaltou soberanamente e não existe nome maior que o dele. Por isso nós oramos no nome de Jesus, porque no nome de Jesus as portas são abertas e milagres ocorrem. Agora, irmãos, uma ilustração de uma visita aqui. Imagina, se você soubesse que uma autoridade, irmãos, um presidente, o governador, o prefeito da nossa cidade, alguém que você admira muito, visitaria a sua casa hoje, você deixaria a porta emperrada? Poxa, né? Para ele tentar aquela porta, peraí que vai abrir. Você deixaria assim? Por certo, você arrumaria. Você deixaria sujeira no corredor? Para nós que recebemos vocês, nós amamos tudo. Por quê? Não vai deixar bonitinho, deixar aconchegante. Não é assim que nós agimos. Quando tem culto no lar, irmão, sua casa pode estar virada. Você pode jogar todas as coisas do quarto, mas onde as pessoas vão estar, você não dá o jeito de arrumar. Porque alguém importante está entrando lá. Agora, irmãos, a questão é, o Senhor hoje entrando, o Rei da Glória quer entrar. Precisamos arrumar também as nossas vidas e para pensar e agir. São assim que aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus. Precisamos ser, irmãos, a geração que busca a face de Deus. Não estamos vivendo isso, irmãos. Estamos vivendo, irmãos, na verdade, igrejas, irmãos, inchadas, cheias, muitas vezes, é trânsito religioso, irmãos. É o que muitos historiadores e muita gente que estuda isso vai dizer nos livros. E o que é trânsito religioso? A pessoa sai da igreja A, vai para a igreja B. E aí vai enchendo uma igreja específica e vai esvaziando as demais. Isso não é avivamento, isso não é nada. Vivemos numa época, irmãos, também, onde os cristãos estão amando e se acostumando muito com o mundo, porque o mundo ficou um pouco mais fácil. Gerações passadas, irmãos, a vida era mais difícil, a galera pensava, não quero nada com esse mundo, eu quero os céus, eu quero Jesus, porque perdeu-se isso, irmãos. O mundo se tornou mais agradável para nós, se tornou mais acessível. Hoje podemos viajar, podemos fazer isso, podemos aquilo outro, comemos melhor, nos vestimos melhor e possivelmente moramos melhor do que os nossos pais, né, os nossos cristãos de outras gerações. Agora eu gostaria então que nós resgatássemos isso, agora aqui nessa igreja, onde nós estamos celebrando esse primeiro culto, ser uma geração que vai buscar a face, olha o que está dizendo, que buscam a tua face.
Imagine uma criança, irmãos, de uma multidão, e aqui eu gostaria de relatar a Gabizinha. A Gabizinha, como ela foi a primogênita, havia algo bem bacana. O Luquinhas já não viveu tanto isso, porque o Luquinhas tinha a Gabi, mas a Gabizinha viveu isso. Eu não sei como foi teus filhos primogênitos, mas a Gabi era assim. Nós chegávamos no shopping, e ali no shopping, então, a Gabi olhava para aquele corredor, nós morávamos num apartamento, né, pequeno, e a Gabi falava liberdade, liberdade. E ela corria mesmo, né? E aí o Edson era mais novinho, tranquilo, e a gente deixava aquela criancinha correr, e ela ia muito para frente, irmãos, a gente só acompanhando ela com os olhos, e ela olhando para as lojas, olhando para as pessoas, se maravilhando com tudo. Aí depois de muito tempo, aquela criancinha bonitinha, ela se lembrava, onde está meu pai e mãe? Aí ela olhava para trás, será que eles estão? Onde eles estão? Aí ela olhava e falava, está aqui. Na hora que ela via estar aqui, ora, ela voltava e ora, ela continuava, meu pai e minha mãe amigo mesmo, vamos para qualquer lugar, vamos para qualquer lugar. Imagine essa cena. E agora imagina quando a Gabizinha, ela queria nós. E ali aquela criança, de repente, no meio de uma multidão, agora imagina uma criança, irmãos, que está meio apavorada. Quando ela está apavorada, ela não está procurando brinquedo, ela não está procurando outras pessoas, ela está procurando o rostinho dos pais, a face dos pais. O sentimento que o Senhor espera de nós, irmãos, esse salmo, é que eu e você, para que entre o Rei da Glória, eu e você, irmãos, a gente tenha como essa criança. Eu não estou olhando para o mundo, eu não estou olhando para aquilo que, as viagens que eu possa fazer, os bens materiais que eu possa conquistar, se a minha carreira vai ser assim assada. Tudo que eu quero é ver a tua face. Porque o que conta, irmãos, é isso. Devemos ser essa geração que busca a face. E é viver com esse foco que eu busco, eu convido os irmãos a viverem. Não buscamos apenas, irmãos, as mãos de Deus, isto é, aquilo que Ele pode nos dar, mas a sua face, quem Deus é, amá-lo por aquilo que Ele é. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E eu gostaria que você trouxesse na sua mente a história de duas pessoas. O jovem rico, que chega até Jesus com a aparência de santidade, citando versículos. Mas esse jovem rico, ele está sujo pela ganância do dinheiro. E ele não está disposto a abandonar o dinheiro, a ganância, para que entre o Rei da Glória. E ele fica preso nesse dinheiro, nessa ganância. E o Rei da Glória não pode entrar na vida dele. Agora também traga na sua memória, imagine comigo Zaqueu, aquele homem com mãos sujas, aquele pequeno homem que sobe numa árvore para ver Jesus, aquele pequeno homem que fica alegremente surpreendido porque Jesus quer almoçar com ele, quer cear com ele, quer conhecer a casa dele. E aquele homem desce depressa, fala, Jesus pode entrar. E no meio daquele momento gostoso de mesa, aquele momento de refeição, aquele homem então, ele se arrepende dos pecados, ele abandona os maus atos e ele está disposto a viver uma nova vida. As mãos dele estavam sujas, mas foram limpas pela presença do Rei. E hoje, irmãos, eu gostaria então de te dizer que Jesus continua a porta, assim como o Senhor aqui abram as portas para que entre o Rei da Glória, o Senhor da Glória vai dizer lá em Apocalipse que Ele está à porta e bate. E aquele que abrir as portas, Ele vai entrar e vai cear. Irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria que hoje você refletisse o que está impedindo de repente do Rei da Glória entrar. Tem alguma coisa que impede o Rei da Glória entrar? Não é do nosso jeito, irmãos. Digo por experiência que tantas e tantas vezes eu tentei do meu jeito e descobri que não é. Descobri que é muito fácil enganar pessoas, mas eu nunca vou enganar o Rei da Glória. Descobri que eu posso ter muitas coisas legais, eu posso conhecer muitas partes desse mundo que são belíssimas. Mas tudo que conta, irmãos, é o Rei da Glória. O que vale, irmãos, é buscar a face do Senhor. O que vale, irmãos, é ser conhecido nos céus por Jesus. O que vale é ter um nome escrito no livro da vida.
O que vale, irmãos, não é aquilo, sabe, irmãos, não são as coisas aqui, onde homens aplaudem. A grande questão, irmãos, é você deixar o Rei da Glória entrar. Deixa o Rei da Glória entrar. Talvez sejam áreas que para você, assim, ainda você não se abriu. E eu te convido, o Rei da Glória pode entrar aí nas suas finanças, pode entrar na sua família, na sua educação dos seus filhos, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu namoro. Ele pode entrar na sua vida sexual. Ele pode entrar ali na sua casa, ele pode entrar na sua carreira. Ele pode pegar o volante da sua vida e assumir o controle. Ele pode identificar para você, irmãos, aquilo que está sujo. Davi vai dizer, irmãos, lá no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está disposto a fazer essa oração hoje? E dizer, Senhor, olha, eu quero que o Senhor entre. E se há alguma coisa errada, eu sei que tem coisas, irmãos, que são gritantes. Tem outras coisas, irmãos, que o Espírito Santo vem e nos fala. E eu gostaria de te convidar a fazer essa oração. De falar para Jesus, Jesus, olha, eu estou entregando ao Senhor. Eu estou aqui hoje me rendendo. Eu estou te pedindo, Senhor, entra na minha vida, Rei da Glória, o Senhor tem pleno acesso. Eu sei que o inimigo vai muitas vezes, sabe, irmãos, querer nos confundir nesse momento. Entregue. Pare de justificar a entrega. Bora fazer isso. Então, ore ao Senhor. Cada área, te convido a você entregar. Aquilo que o Espírito Santo for, eu gostaria que você pedisse agora ao Espírito Santo para falar com você. Tem alguma coisa, tem algum entulho no caminho, Senhor? Tem alguma coisa emperrando a porta aqui da minha vida para que o Senhor entre? Senhor, de repente, sabe, perguntar para Jesus, Jesus, a vida não está mais difícil porque, sabe, eu me afastei, eu que estou no comando, eu que estou fazendo. Pô, irmão, é tão fácil cair nisso, irmãos. Quantas e quantas vezes eu mesmo compliquei a minha vida. Mas o bom, eu falo também por experiência, todas as vezes que nós nos arrependemos, o Senhor vem e nos perdoa. Talvez seja sentimento, sabe, irmãos? Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas você tem que carregar. E se justifica que é uma beleza. Acha até pessoas para concordar com você, não é? Mas, irmãos, não importa se o outro concorda com você ou não. A grande questão, o Senhor continua dizendo, filho, eu limpo o coração, filho, eu limpo a mão. Senhor, limpa a boquinha, diz ele para nós, sabe, limpa a boquinha. Filho, se afasta desse lugar, abandona essa amizade. Filho, abandona esse site, para de seguir tal pessoa, para de ouvir tal coisa, para de assistir tal série, ou seja, irmão, estou dando exemplos. E ali o Senhor vai falar, filho, para com isso. Filho, olha o que você está fazendo, olha o que você está colhendo. É a hora hoje, irmãos, a gente se render ao Rei da Glória. Ore comigo, então, em nome de Jesus. Fala, Jesus, vem, Senhor. Não quero mais ficar, quero me render. Quero viver aquilo que o Senhor tem. Jesus, dessa noite, Pai, nós queremos nos render a Ti. Cada um de nós, a começar de mim. É tão fácil, Senhor. A gente gosta muito, Pai, do ambiente da igreja, Senhor. E é tão fácil, Pai, a gente ir levando, sabe, e sem arrumar pontos tão importantes da vida, e nós vamos levando. Mas quero te agradecer pela Tua palavra, porque a Tua palavra sempre nos confronta. A Tua palavra sempre vem, Pai, nos trazer uma direção, e eu quero te agradecer. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu e os meus irmãos aqui, está aqui os meus filhos, está aqui a minha esposa, está aqui a minha sogra, Pai, que nós somos em família aqui, Senhor, amigos aqui, irmãos na fé. E eu quero te pedir, Pai, ajuda-nos então, o Espírito Santo de Deus. A Tua palavra fala que devemos andar no Espírito, mas para andar no Espírito, Pai, a gente tem que deixar o Rei da Glória subir o controle. Temos então que purificar o caminho, para que a gente venha subir no monte do Senhor.
Pai, faz isso para a tua glória, Pai, nessa noite nós clamamos a Ti. Traz em nós esse temor ao Senhor, Pai, tão necessário. Não queremos ser como Uzá, que morreu, ó Pai. Não queremos, ó Pai, às vezes está morto espiritualmente, e eu oro a Ti, Pai, que toda vez que estão mortos, áreas mortas espiritualmente, sejam renascidas em Cristo nesse momento. Coisas que estão quebradas, destruídas, que venham do Espírito, Rei da Glória, entre e reconstrói as nossas vidas. Reconstrói, ó Pai, em nome de Jesus, áreas destruídas, situações, ó Pai, que o inimigo veio e devastou, porque nós quisemos, sabe, agimos com a nossa vontade. Mas, Pai amado, hoje nós te pedimos perdão. Vem reconstruir as nossas vidas, assuma o controle das nossas emoções, das nossas decisões, da área profissional, da saúde. Pai, em cada área nós entregamos nas tuas mãos. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, assuma o controle. Ensina-nos a viver, Pai, como eu tenho orado isso. Pai, ensina-nos a viver. Nós entregamos nossos caminhos ao Senhor. Nós queremos servir. Tu sabes, ó Pai, que nós te amamos. Agora, Senhor, a gente se rende ao Senhor. Entre, Rei da Glória, em cada família, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, peço para o Espírito Santo, para o Rei da Glória entrar na tua casa. Que o Rei da Glória venha visitar os teus filhos, venha visitar os seus netos. Que o Rei da Glória venha visitar, venha agora, entregue ao Rei da Glória o teu casamento, entregue ao Rei da Glória a tua saúde, entregue ao Rei da Glória os teus projetos profissionais, entregue ao Rei da Glória as suas finanças, entregue ao Rei da Glória o teu ministério, entregue ao Rei da Glória, entregue ao Rei da Glória a sua vida sentimental, entregue ao Rei da Glória cada área da vida, em nome de Jesus. Fala, Senhor, é teu, é agora o Senhor toma as decisões. E descanse nele em nome de Jesus. Descansar no Senhor é crer nele, não é ficar murmurando, não é ficar ali com palavras desanimadoras. Não, descansa no Senhor, coração alegre. O Rei da Glória cuida de você. O Rei da Glória cuida dos seus filhos. O Rei da Glória cuida do seu casamento. O Rei da Glória cuida da sua saúde. O Rei da Glória cuida de ti. É o Rei da Glória, o Rei da Glória. A tua parte, como diz o Salmo, é você buscar a face do Senhor. As demais coisas ocorrerão, em nome de Jesus. Busca ao Senhor, se apaixone novamente pelo Rei da Glória. Busque a Ele, as demais coisas vão acontecer naturalmente, meu irmão. Às vezes a vida se organiza quando o Rei da Glória está no comando. Entrega a Ele em nome de Jesus. Rei da Glória, nós entregamos a Ti o nosso viver, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso ministério, os nossos desejos. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, ou melhor, que os Teus sonhos sejam os nossos. Pai amado, que o nosso desejo seja de buscar a Tua face, ó Deus de Jacó, como diz os Salmos, e nós queremos viver, ó Pai, essa realidade em nome de Jesus. Abençoe cada vida, faça-nos cheios da Tua presença. Nós queremos Te glorificar e queremos viver uma semana, ó Pai, onde nós vamos ter plena certeza que o Rei da Glória está nos fortalecendo, está com a gente e nós não temos nada a temer. O Senhor é Deus conosco e eu te peço, ó Deus, que assim venha acontecer em nome de Jesus. Que a graça, Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um dos irmãos, desde agora e para todos sempre.